Primeiro, todo mundo aqui, eu acho que já conhece o Rabino Sérgio Margulis, nosso parceiro, nosso amigo, e ele veio aqui esclarecer algumas dúvidas, algumas curiosidades que a gente tem acerca de Rosh Hashanah, não é? Então, seja bem-vindo. Obrigado, vai ser um prazer aqui, então, compartilhar com vocês esse momento, mantendo uma tradição, né, de todo ano, antes de chegar de Rosh Hashanah, está com o Eliezer, com as várias turmas, Escola Sem do Coração, e ouvir as perguntas, tentar responder, e no final a gente compartilhar do toque do shofar. Então vamos lá, até mesmo antes de eu começar a falar, já é bom ter uma pergunta, depois eu falo mais. Fala aí, Michel. O que significa a pomba com o trigo? A pomba, Michel, significa paz, tá? Pomba em hebraico, Yoná, é paz. É um símbolo de paz. E na verdade, o que a gente quer nesse período que começa agora com o Rosh Hashanah? A gente quer paz, né? A gente quer paz. Paz para a gente poder se entender, poder estar junto um com o outro, você poder estar com seus amigos e amigas, eu também, com a família. Paz é entendimento. Não quer dizer que a gente não possa, de vez em quando, ter uma ideia diferente. Claro que sim, pode ter ideia diferente, mas a gente não briga por ela, a gente conversa sobre ela. Então, a pomba é um símbolo de paz. E a gente usa nesse período do ano, mas não é só do judaísmo. Também é um símbolo de outro, assim, maior, universal, né? Como a gente fala no Shabat? Shabat, Shalom, que é de paz, né? Então é isso. Obrigado pela pergunta. Eu sou Bernardo. Eu não sabia muito o que perguntar, mas eu agora sei. Como é que é essa questão do shofar? Aqui está o shofar, tá? Então, o som do shofar, o shofar é um chifre de carneiro, mas não é qualquer um, tem que ser bem preparado. Ó. Aqui, esse shofar tem como se fosse assim um carimbo, mas não é um carimbo, é uma etiqueta de alguém que preparou o shofar bem de modo adequado, tá? Então, a gente pega essa ponta menor, tem que colocar no lábio, né? E fechar bem o lábio, tem que fechar bem. E permitir que um sopro, um pouquinho de ar, saia por aqui. E aí a gente vê que desse lado maior vai fazer aquele barulhão. Mas a gente tem que controlar o ritmo, a velocidade desse som. E a gente controla com a respiração. Como a gente aprende a tocar shofar? A gente aprende conhecendo a maneira, alguém ensinando e depois tentando. Quem sabe um dia você e todos consigam tocar. Eu tenho certeza que a maioria vai conseguir. A gente tem um ensinamento judaico que a gente toca, tem que ter fôlego, mas no final a gente toca com o coração, tá? Com sentimento. Tá? Porque é um elemento, um instrumento religioso, né? Não é? Então a gente tem que tocar com sentimento, tem que estar com o coração. Antigamente, como as pessoas se convocavam umas às outras, como elas chamavam umas às outras? Não tinha celular, né? Não tinha WhatsApp. Pode até parecer estranho um mundo que não tinha celular, né? Mas acreditem que existiu isso. Tinha um mundo até que não tinha telefone, gente, tá? Que não tinha computador, não tinha Twitter, não tinha iPad, tablet, né? Então, as pessoas antigamente, como elas se convocavam, né? E principalmente aquelas pessoas que estavam muitas vezes longe, distantes uma das outras. O shofar era uma maneira das pessoas se convocarem, de se chamarem. Alguém tocava o shofar e anunciava alguma coisa que poderia acontecer. Uma reunião, uma convocação para a chegada do ano, enfim. Tá?
Então, o chofar era um instrumento de convocação. Daí a gente vai pensar, e hoje em dia? Já tem outros, então para que manter o chofar? A gente já tem outra maneira de convocar. Né? Basta, às vezes, disparar um WhatsApp e já convoca centenas, milhares de pessoas. Mas a ideia é que também o chofar fica vou citar um filósofo que viveu há muitos séculos atrás, um despertador espiritual. O que é despertador espiritual? Quando a gente quer acordar cedo, a gente coloca o despertador do relógio ou o despertador do próprio celular, tá? Ou vem alguém lá que vai nos acordar. Mas isso é para a gente levantar, o corpo levantar da cama e tal, quando a gente tem um compromisso cedo e tudo mais. Tem o despertador que é para o coração, para o sentimento. Às vezes a gente esquece das coisas sem querer, às vezes a gente não presta atenção a alguma situação, alguma pessoa. Então, o chofar é esse despertador para acordar o nosso sentimento, para acordar, despertar a nossa emoção, os nossos sentidos. Oi, eu sou a Clara, como a Ana falou, e a minha pergunta então, a gente come maçã com mel, certo? Corretíssimo. Por que maçã e não qualquer outra fruta? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Porque maçã, a gente sabe porque maçã é para lembrar do ciclo redondo, né, da vida. Mas daí você perguntou, por que não outra? Tem outras frutas que também são redondas, né, que a gente não come a casca. Por exemplo, eu citei uma tangerina, uma laranja. A gente não come a casca dela. Ela pode ser até redonda, mas a gente não come a casca. A gente tem que tirar a casca para poder comer a fruta. Né? A maçã é uma fruta que a gente pode comer a casca. Eu sei que pode ter gente que descasca ela e come sem, mas a gente pode comer a casca. Então, significa o quê? A casca é algo que esconde o que está dentro. E no Rosh Hashanah, com o Ano Novo e depois de Yom Kippur chegando, a ideia é que a gente não tenha nada para esconder. Que a gente não tem nada para esconder. No Yom Kippur, a gente pede perdão. Né? Então, pedir perdão é assumir as coisas, não é esconder. Uma casca serve para esconder. Né? Então, isso é porque a gente já come uma fruta que é redonda, maçã, e que a gente pode comer ela a casca inteira. Mas, quando chega lá, a gente vai comendo a maçã, no finalzinho, né, tem aqueles carocinhos, a gente não come aqueles carocinhos. E aí eu vou te dar duas explicações. A primeira, assim, quando a gente deseja doçura, né, a gente também tem que entender que nem tudo é 100% bom, gostoso, como a gente gostaria, doce. Tem algumas coisas que acontecem na vida que a gente tem que deixar de lado. Saber que existem, mas tem que deixar de lado. Então, esses carocinhos da maçã, que no final a gente não come, é como se fosse assim, olha só, eu quero doçura, mas eu entendo que tem situações que são não doces, não são boas na vida, mas elas existem. E depois, se você cortar uma maçã no meio, né, você vai ver que o meio na maçã pela metade, perdão, vai ver que no meio da maçã se forma uma estrelinha, que é para dizer assim, eu descobri algo que ilumina o brilho, como se fosse de uma estrela, que está dentro, mas antes eu não conseguia enxergar. Isso é um pouco assim, metafórico, simbólico, poético, mas tenta ver isso. Cortar a maçã na metade e ver que tem aquela hastezinha e tem como se fosse no meio, com os caroços, uns círculozinhos, que é para como se fosse uma estrela, um brilhozinho, né? E tem para trazer uma energia boa, e muitas vezes a gente não percebe uma fonte de uma energia positiva na vida. Rafael. Esse é o Rafael. Ele é do pré-2. Fala, Rafa. Pergunta, Rafael.
por que o símbolo do Rosh Hashanah é uma cabeça de peixe? A gente deseja em Rosh Hashanah fartura, por exemplo. Fartura é coisa, né, que não falte nada de alimento, não falte coisa na vida. Então, o peixe, ele lembra essa ideia da multiplicação e da fartura. Oi, eu sou a Roberta, do 3º ano. A gente queria saber por que o chofar é do carneiro, não de outro animal. Você tem alguma ligação? Boa pergunta, Roberta. Há uma história na Torá que ela é lida no Rosh Hashanah. É a história em que Abrão, que foi o primeiro judeu da história, né? Na verdade, se usava o termo hebreu na época, mas isso não importa. Ele foi o primeiro judeu e ele quase sacrifica o seu filho chamado Yitzhak, ou Isaac, né? E porque ele queria mostrar muito assim, que ele era muito fervoroso, muito piedoso, então para Deus ele ia sacrificar até o próprio filho, tá? Para a gente isso parece uma coisa assim muito maluca, né? E na verdade né? Então o que a Torá estava querendo dizer é assim: não, Abrão, você não faz mal para teu filho, e aliás não faz mal para nenhuma criança, não faz mal para ninguém, né? Então, no lugar do Isaac, do Isaac, foi enviado um carneiro para ser sacrificado, né? A gente pode hoje em dia pensar assim: puxa vida, mas o que o carneirinho tem que ver com isso, né? Mas na época, lá atrás, vamos fazer uma viagem histórica, havia um costume entre vários povos de sacrificar para Deus mulheres, crianças. E o judaísmo, através dessa história, lembra assim: ninguém pode ser sacrificado. Ninguém pode ser sacrificado. É uma mensagem de respeito humano. E o fundamento, eu quero enfatizar isso dessa história, assim, é não fazer mal para ninguém, né? Então, o shofar também é um alerta que a religião, a vida religiosa, os valores judaicos são para que a gente tente fazer o melhor, busque fazer o melhor para si próprio, claro, e para as pessoas que fazem parte da nossa vida e da nossa sociedade, mesmo que a gente não conheça elas. Meu nome é Davi. Oi, Davi. Eu queria te perguntar, como é ser rabino durante Rosh Hashanah? O que você faz? Conta um pouco sobre isso. Como rabino, eu e tenho certeza que todos os demais rabinos, a gente fica muito preocupado em que tudo saia bem no Rosh Hashanah. Tem que se preocupar com uma reza, tem que se preocupar com uma série de coisas, né? Com a evolução de tudo. E é muito preparativo. E, no entanto, a gente não pode esquecer que nós dentro, né, cada um de nós tem que se preparar por dentro. Não só preparar as coisas que tem que acontecer, mas também se preparar por dentro. E aí é importante para cada rabino, pelo menos para mim, encontrar no meio de uma correria de atividades uma pausa, um tempinho para poder também fazer o que o Rosh Hashanah sugere que a gente faça, que é pensar, refletir, fazer o que chama em hebraico de teshuvah, que é uma análise dos sentimentos, né, para a gente poder verificar se a gente está realmente nessa correria toda, mantendo o que a gente acredita, do que a gente acha importante, não está esquecendo de nada, de ninguém, sobretudo. Oi, muito prazer. Meu nome é Tom e eu sou aluno do 1º ano do ensino médio. E eu queria fazer uma pergunta, que antigamente, quando a gente era menor, aqui na escola, na época do ano que estava próximo de Rosh Hashanah, a gente costumava ter uma tradição de fazer cartinhas, assim, bilhetinhos, e entregar nas outras salas.
E eu queria saber, assim, como você vê a importância dessa tradição, como é a relação dela com o Rosh Hashanah? O que vem depois de Rosh Hashanah? Obrigado, Tom. Eu vejo essa tradição assim de modo muito legal, porque é uma maneira da gente desejar para as pessoas, por exemplo, dentro da escola, né, convive dia a dia, todos os dias, com quantas pessoas? Centenas, né? Centenas. E a escola, por exemplo, é uma grande família, né? É uma família que vocês têm. E então a gente vê essas pessoas no dia a dia, mas chega a Rosh Hashanah é uma maneira de dizer assim o que a gente realmente deseja, o que a gente quer, né? Para cada um, para as pessoas. O que vem depois de Rosh Hashanah? 10 dias depois da Rosh Hashanah vem Yom Kippur. Yom Kippur, que é como a gente chama o dia do perdão, né? Inclusive, é um pacote só. A gente começa com o Rosh Hashanah e acaba com o Yom Kippur. É chamado 10 dias de reflexão, de arrependimento, né? Então, é Rosh Hashanah e 10 dias na sequência, Yom Kippur. Eu vou aqui tocar o shofar, e ao tocar o shofar, eu vou falar duas coisas. A primeira, vocês ficarem em pé que já estão, beleza. Tá? A segunda, uma brevíssima explicação sobre os toques do shofar, né? O primeiro toque é o toque chamado tequiá, que é comprido. Vamos pensar assim, comprido, né? Quando a gente está com energia total, né? O segundo toque é um toque chamado shvarim, que é quebrado em 3 partes. É como assim, cara, agora estou com energia, eu vou dar uma pausa, eu vou refletir, eu vou pensar no que eu estou fazendo. O terceiro toque é um toque chamado truá, que parece as coisas, é um toque quebradinho, né? E aí, assim, às vezes tem coisas que são mais difíceis, que acontecem, e aí o último toque é novamente tequiá. Aquilo que é difícil a gente reconhece e tenta depois seguir adiante com esperança, tá? Que é o último toque. Então, eu vou tocar... Peraí, deixa aqui mesmo. Shana Tová. Shana Tová Umetuká.